Então ontem eu mandei um artigo para vocês. Vocês viram lá? Tava na praia, né? Vai ver alguma coisa estando na praia? Não consegui, eu sinto muito. O artigo que eu mandei para vocês fala sobre missão, né? Uma causa. Missão que todos nós precisamos ter, né? Uma causa, uma luta, um ideal, né? E aí, o tópico do artigo se chama O que realmente vale a pena, né? O que realmente vale a pena você gastar a sua vida com tempo, pensamentos, força em um ideal, né? Então, a reflexão seria se o que você faz hoje, o que você gasta tempo hoje, a missão que você está, o projeto de vida que você está gastando hoje, realmente vale a pena, né? Você pode ter certeza absoluta que tudo que você está fazendo hoje, você futuramente vai olhar para trás e pensar, eu gastei tempo naquilo e valeu a pena, né? Porque foi um projeto de Deus para a minha vida. Então, você vai observar aí, o que realmente vale a pena? Um ponto de início para que a gente possa refletir na palavra nesta manhã. Quando esse artigo foi escrito, eu lembro que na época foi lançado um filme chamado Guerreiro, né? Você pode pegar depois e ver esse filme. Trata de dois irmãos que lutam UFC e eles estão indo para um campeonato. E o campeonato, aquele que ganhar, a recompensa seria uma casa, né? Uma casa e dinheiro. Então, todo o filme ele é trabalhado nessa questão. Dois irmãos, um irmão ele está falido financeiramente e ele está lutando ali pela sua família, no sentido lutando ali para que a vida financeira dessa família seja resgatada. Então toda a ideia do filme é uma luta por causa de uma casa ou uma luta por causa de uma estabilidade financeira. E é esse ponto que eu quero falar com vocês. De algum modo, todas as pessoas aqui nessa terra estão lutando por algo. Você está lutando por alguma coisa. O mundo à sua volta gera para você, gera para nós necessidades. Essas necessidades tomam a sua realidade e te impulsionam a lutar. De algum modo, você está lutando para que suas necessidades ou necessidades que estão à sua volta sejam supridas. Há uma luta, há uma causa, pode ser que não seja uma causa ideal do qual Deus deseja para você, mas uma causa está sendo colocada na sua frente e você está lutando. As pessoas à nossa volta estão lutando. Então, conforme eu falei, as perguntas de reflexão para esta manhã, e aí observe mesmo a sua vida quando eu estiver falando aqui, porque isso é extremamente importante, porque tempo você não recupera mais. Tempo investido no passado você não recupera mais. Se você investiu tempo em algo que não deu em nada, você perdeu. Você não vai recuperar mais. Então isso é extremamente importante. Então todas as vezes que eu estiver mencionando aqui exemplos e falando, reflita, põe a sua vida esta manhã em uma balança, para que você não mais lance semente em solo que não produz. Porque tudo que você faz são sementes sendo lançadas. Se o solo que você lança não reproduz, você não vai colher. E você é o administrador disso. Então, pense, o que realmente vale a pena? Ou em qual situação em que você está inserido vale mesmo a pena lutar? Ou existe uma causa para cada pessoa nesse planeta? Se existe, será que realmente estamos dispostos a lutar? Será que você realmente está disposto a lutar por isso? Agora vamos pensar, o que seria uma causa? Uma causa, ela seria o seguinte: desejar acontecer uma causa através de ações que ainda não foram determinadas. A causa está baseada numa manifestação de um propósito ainda inexistente,
e que corre para o meio tentando encontrar adeptos para se manifestar. Isso é uma causa, algo que ainda não se tornou visível. Pode ser um sonho, pode ser um projeto na sua mente, nos seus pensamentos, pode ser um ideal na mente de Deus, e que Ele espera que alguém levante as mãos e fale assim: eu vou fazer isso se tornar real, eu vou fazer isso se tornar visível. As pessoas vão olhar, vão poder pegar, vão poder estar experimentando essa nova ideia que foi posta diante das pessoas. Se tornou real, se tornou algo palpável. Isso é uma causa, uma luta. Então, algo que nós precisamos observar nessa manhã, você precisa será que Deus não tem algo para você, uma causa para você, que ainda não foi feita, não foi realizada, não se tornou visível? Será que Deus tem isso para você? Se Ele tem, o que eu ou você estamos esperando para que isso se torne real, para que isso apareça diante de nós? Então, todos possuem uma causa comum para lutar, conforme eu falei. Existe um documentário que vocês depois podem observar, que fala sobre a usina nuclear de Chernobyl. Acho que vocês já ouviram falar isso, né? Tem filme de terror, né? Coloca as pessoas, vai lá no Chernobyl, lá, já viu isso? Usina nuclear que explodiu em 1986. Ali era uma usina nuclear que estourou e era uma tragédia anunciada que abalaria praticamente quase toda a Terra. E aí, tanto a União Soviética como outros países começaram a resolver a situação. E aí, se você pega a quantidade de pessoas que trabalharam naquela usina, eu estava olhando, durante os 8 meses que se seguiram à explosão da central nuclear, 800 mil jovens soldados, mineiros, bombeiros e civis de todas as regiões da antiga União Soviética trabalharam sem descanso na tentativa de diminuir os efeitos da radioatividade. Gente, olha, 800 mil jovens que pararam suas vidas para resolver um desastre ambiental. Então, aquilo que ocorreu naquela região os impulsionou, tirou eles das suas casas para que eles começassem a lutar. E eles falavam o seguinte: lutávamos contra um inimigo invisível, porque eles não viam a radioatividade. Lutávamos contra um inimigo invisível, mas lutávamos porque sabíamos que aquilo iria destruir toda a nossa região e abalar a Terra. Se eu não me engano, a situação era tão precária que acho que eles conseguiam ficar apenas alguns segundos mexendo na radioatividade, porque eles tinham que tirar, né? Você lembra disso aí? Quantos segundos era? 10 segundos. 10 segundos, né? Então o cara entrava para tirar os resíduos, sei lá, tóxicos, sei lá, de radioatividade, né? Ele podia ficar ali apenas 10 segundos e já voltar. Se ele ficasse mais, ele passaria mal e muitos acabariam morrendo futuramente. Então, é um documentário muito interessante de você ver pessoas que foram tiradas das suas casas para lutar pelo seu futuro, lutar por suas casas, né? Então, havia um inimigo invisível ali que eles estavam lutando. E a questão é, você acha que mesmo não tendo uma usina aqui que estoure, ou um desastre ambiental que ocorra no nosso meio, você acha que você não está lutando? Você acha que você não está em uma guerra? Gente, pense bem, o mal existe, mas você não vê. De algum modo você está lutando contra esse mal. O mal não descansa, ele vai tentar destruir você, sua família, as alianças, seu casamento, vai tentar destruir o relacionamento com seus filhos, vai tentar fazer com que você fique escravo do pecado, vai tentar fazer com que você se torne cada vez mais viciado, vai fazer com que você destrua tudo ao seu redor. O mal existe, ele não descansa. Enquanto você não observar isso e se atentar para isso, você não viverá uma vida como se você estivesse lutando em guerra.
Eu já falei isso várias vezes. John Piper tem um vídeo falando: estamos em guerra. Você acorda para guerrear. De alguma maneira, o mal está tentando destruir a sua casa, a casa daqueles que estão ao seu redor, destruir a fé, destruir tudo que está à nossa volta. Nós estamos em guerra. Você está em guerra. E estar em guerra significa estar com atitudes certas de permanecer guerreando por uma causa. Há uma frase do Rui Barbosa que ele fala assim: não há nada mais relevante para a vida social que a formação do sentimento da justiça. Amém? Estamos aqui, gente? Beleza. Então, a necessidade por uma causa nos impulsiona a lutar. Da mesma forma, veja também uma outra série que fala Band of Brothers, que conta a história de vários soldados que saíram das suas casas para combater na Segunda Guerra Mundial. Eles estavam ali combatendo o nazismo. Então, a Segunda Guerra Mundial foi isso. Homens, jovens como nós. Como nós. Mais ou menos, né? Como nós, né? Passou dos 30, irmão. Já era. Entendeu? Jovens que saíram das suas casas para lutar contra o nazismo, né? Então eles estavam ali. Então essa série é uma série que mostra realmente essas pessoas lutando e fazendo algo acontecer. Então, ó, em todo lugar no mundo ou na história, você irá encontrar desastres, tragédias, fome, injustiça, desigualdade e um mal operando numa geração. Ao olhar isso, você sentirá tristeza e falta de esperança, mas terá de aprofundar um pouco mais nessas histórias, pois encontrará jovens que ouviram de alguma forma o grito dos inocentes e sem possibilidade alguma de resolver a situação. Não pensaram em si mesmos, abandonaram tudo para tentar mudar aquela realidade. Quando descobrimos esse lado oculto da história, encontramos os heróis sem nome, que de alguma forma viram causas que valia a pena se sacrificar. Muitos não ganharam medalhas, não são lembrados, mas tiveram prazer em gastar a vida por algo que acreditavam. No mundo você vai ver essa realidade. A questão é, você está vendo uma necessidade à sua volta. Eles viram isso. As tragédias nos despertam para necessidades à nossa volta. E esses homens, esses jovens, viram essa necessidade e se entregaram para lutar. E aí você pergunta hoje, mas e agora? Não há uma guerra, não há uma tragédia. Será mesmo? Será mesmo que quando você anda, passeia, vive a sua vida normal, você não está vendo uma causa para lutar? Uma necessidade? Jovens aprisionados, pessoas fracassadas, pessoas sem propósito algum, famílias destruídas, o divórcio como se fosse uma coisa normal, filhos crescendo sem relacionamento com os pais. Será mesmo que quando nós andamos e vemos à nossa volta uma mídia que de todas as maneiras fica tentando fazer com que o pecado se torne uma coisa cultural, normal, será que nós estamos vendo uma causa aí para lutar? Será que você não está ouvindo? Há uma guerra e nós precisamos lutar. Há um filme antigo, né? Não é antigo, né? Mas toda vez os caras lançam, né? Os Três Mosqueteiros. Há uma frase que fala assim: há coisas nesse mundo pelas quais vale a pena lutar e morrer. Vou ler de novo. Há coisas nesse mundo pelas quais vale a pena lutar e morrer. Quem falou essa frase? Nesse filme foi o D'Artagnan. D'Artagnan, nesse filme, ele é tratado como um jovem que ele admirava os três mosqueteiros, né? Que eram Athos, Porthos e Aramis. É isso que fala? Aramis? Athos, Porthos, Aramis. Certeza disso, é isso? Eram os três, Athos, Porthos e Aramis. Ele admirava esses três mosqueteiros. E ele é um jovenzinho,
E ele vai até eles. Quando ele chega, ele encontra os 3 guerreiros que ele admirava sentado num bar bebendo. Estavam bebendo. Aí ele olha para os caras e fala assim: ué, eu pensei que chegaria aqui e veria vocês nas batalhas, veria vocês lutando, correndo atrás, fazendo as coisas acontecer. Aí ele fica decepcionado e aí um deles fala assim: sabe por que nós estamos aqui? Aí o D'Artagnan fala: não, por que vocês estão aqui? Porque não existe uma causa para lutarmos. Eles estavam num tempo em que eles perderam a causa para lutar. E aí o D'Artagnan, como é? D'Artagnan fala para eles, aí o D'Artagnan fala para eles essa frase: há coisas nesse mundo pelas quais vale a pena lutar e morrer. Esse é o ponto. Muitas vezes nós nos perdemos na vida e você não consegue mais ver uma causa para lutar. E quando isso ocorre, você começa a gastar a sua vida com nada. Nada. Você gasta o seu tempo com entretenimento. Você gasta o seu tempo com coisas vãs. Você perde o seu tempo com coisas que o mundo oferece. Gente, o mundo vai te oferecer inúmeras coisas para você passar o seu tempo. Inúmeras coisas. O mundo vai te oferecer todas essas coisas que você fizer, que você gastar tempo. Você não vai produzir coisas eternas, coisas temporais, nas quais, quando você ficar mais velho, você olhará para trás e vai ver, não produzir nada eterno. O mundo é especialista nisso, fazer com que você perca a sua vida, perca o seu tempo, perca os seus pensamentos, tudo que você produza seja palha, porque Satanás sabe que aquilo que produzirmos como palha será aniquilado, só coisas eternas permanecerão. Quando um guerreiro perde seu compromisso de luta, ele gasta a sua vida com coisas desnecessárias. Lembre-se, o seu coração é um coração de guerra. O seu coração é um coração que foi criado para vencer batalhas, para vencer guerras, para lutar por ideais, para lutar por uma missão, para lutar por um objetivo, para alcançar, para conquistar, para desejar, para querer algo. Existem 2 coisas que geram enorme depressão numa pessoa. As 2 coisas são fazer muitas coisas sem propósito algum. Aí você faz inúmeras coisas e isso esgota você, ou você não fazer nada. Gera um sentimento de inutilidade. Essas 2 coisas. Você não está fazendo nada, indo para lugar nenhum, você se sente inútil. Ou você está fazendo muitas coisas, cheios de compromisso, você fica estressado, cansado, mas você também não está indo para lugar nenhum. Essas 2 coisas é o que mais destrói as pessoas. Agora, o que Deus deseja para nós é o quê? Um ideal, um objetivo. Nesse ideal e nesse objetivo, você irá trabalhar incansavelmente, você irá correr atrás, mas você sabe que aquilo que você produz vai gerar frutos eternos. E isso traz vida para você. Um ideal, uma causa, um objetivo, uma luta. Você está correndo atrás do objetivo que Ele trouxe para você. Eu acredito que todas as pessoas já ouviram falar do Joe Eldridge. Não. É Coração Selvagem. Isso. O John é Stasi. Stacy. A mulher dele, né? Que escreveram Em Busca da Alma Feminina. Exatamente. Todas aqui, acho que já leram. Ou vão começar, ou já ouviram falar bastante. Então os homens precisam ler Coração Selvagem, as mulheres precisam ler Em Busca da Alma Feminina. No Coração Selvagem, o coração dele guerreiro, ele fala que todo homem deseja ter uma batalha para lutar, uma aventura para viver e uma donzela para
conquistar. No feminino, eu não sei. Mas o que ele trabalha aqui é isso. Um homem precisa de uma batalha. Um homem precisa de viver uma aventura. Um homem precisa de uma donzela para conquistar. O que ele está trabalhando aqui? Há um objetivo. Você precisa ter um objetivo. Há uma guerra, há uma característica dentro de você que você não pode abafar. Você não pode deixar isso morrer. É como se fôssemos leões aonde temos garra, força para conquistar aquilo que Deus tem para nós. Várias vezes já dei esse exemplo. Se você for a um zoológico, você não vai temer um leão. Ele está dentro de uma jaula. Você vai ficar com medo dele? Ele é um leão. Ele tem dentes, garra. Às vezes, se você, em determinado horário, você chegar lá, ele está... O que o leão faz? Qual que é a palavra certa? Rugindo. Olha, ia falar uivando. Falei, não vou falar, vou perguntar primeiro. Ele está rugindo e você pode temê-lo, mas você não vai sair correndo. Você vai sair correndo, está no zoológico, ele está na jaula, ele vai rugir, aí você fala, vou correr porque o leão vai me pegar. Não, ele pode ser um leão, mas ele está ali enjaulado. Agora, transporte-se para a África. Quando chega aqueles monte de leão e ele começa a rugir, vai lá perto dele, vai lá perto do leão. Por que nós não vamos? Sabemos que ele está solto. Se você não lutar por um ideal, por uma causa, você é um leão enjaulado. Satanás sabe que você é filho de Deus, mas ele não te teme. Fala lá, o filho de Deus. Ele é filho de Deus, mas eu enjaulei ele nas preocupações da vida. Todo o tempo dele satisfaz a mulher louca e exigente. Ele faz tudo o que ela quer. Ou o contrário. Todo o tempo ele gasta para suprir necessidades que não precisam. Todo o tempo ele gasta para correr atrás de sonhos ideais que a família dele exige que ele faça. Então ele faz isso porque ele não quer se sentir rejeitado pela própria família. Qual é a exigência que o mundo joga nas suas costas e você está aceitando isso e não tem nada a ver com o que Deus chamou você para fazer? Qual é a exigência que o mundo, nós somos bombardeados desde que nascemos com exigências. Desde que você nasceu, exigências são colocadas nos seus ombros. Cuidado! Se você não está submetendo a exigências que Deus não faz, e aí você vai gastando todo o seu tempo, gastando toda a sua vida, e aquilo que Deus chamou você para fazer, você não faz. Você é um leão enjaulado. Satanás olha para você, olha lá, é um leão, mas eu o fechei com as preocupações da vida. Ele gasta tanto tempo com as preocupações que ele não faz aquilo que Deus chamou ele para fazer. Não seremos assim. Amém? Amém. Há uma outra frase de um outro filme do Robin Hood que fala assim: lute de novo até cordeiros se tornarem leões. Lute de novo até que cordeiros tornem-se leões. Quando eu fui no exército me alistar, já chega lá, já tem uma frase que tipo, você faz misericórdia. A frase fala assim: entre como menino, mas você sairá como homem. Aí você já, eita, só nessa frase você já sabe o que vai acontecer. Existe época que a gente tem que parar de ser menino. Você precisa parar de ser menino. A luta por uma causa, por um ideal, por uma missão, requer que você saia das fraldas. Saia da dependência dos outros. Saia de esperar que os outros façam por você. Saia de esperar que você fique sentado no sofá e fique gritando: mãe, quero leite.
Mãe, pega suco para mim. Quem tem filho sabe isso. Pai, faz isso para mim. Chega um momento que o menino precisa se tornar adulto. Adulto. A tragédia da vida é aquilo que morre no coração de um homem enquanto ele vive. A tragédia da vida. A tragédia da vida é aquilo que morre no coração de um homem enquanto ele vive. Você só vai viver realmente quando você viver por um ideal. Só assim nós viveremos. Só assim nós iremos ver. Vale a pena estar cansado. Vale a pena estar esgotado. Vale a pena estar aqui moído, machucado, quebrado. Vale a pena por tudo aquilo que eu estou passando, porque eu estou fazendo isso por um ideal. Se não houver um ideal, não vale a pena. Não vale a pena. Por um ideal, por aquilo que Deus estabeleceu para que você fosse, seja, fizesse, vale a pena você lutar. Então a questão é, você está ouvindo uma geração ao seu redor que está aprisionada. Você está ouvindo uma guerra à sua volta que está clamando por heróis que possam lutar por um ideal. Nós estamos ouvindo, nós estamos observando aquilo que está ocorrendo ao nosso redor. Todos os homens morrem, mas nem todos vivem. Essa foi a frase falada por William Wallace, retratado no filme Coração Valente, do Mel Gibson, quando as pessoas chegam para ele e querem livrá-lo da morte de alguma forma, e ele fala isso, né? Todos os homens morrem, mas nem todos vivem. Viver é viver por um ideal. Se nós pegarmos hoje, o que nós iremos observar por aquilo que as pessoas estão lutando? Por aqui, quando você observa mídia, evangélicos, igrejas, denominações, pelo que as pessoas estão lutando hoje? Quando você olha, você vê a cultura, quando você vê o que está ocorrendo, pelo que as pessoas estão lutando? Às vezes, determinados segmentos partidários estão lutando por um ideal, mas será que é um ideal justo realmente? Quando você olha, ou é um ideal justo só para aquele partido? Pessoas, igrejas, denominações estão lutando por alguma coisa. Será que eles estão lutando realmente por um ideal justo para todos ou por um regime partidário, por um sistema partidário, por uma ideia de alguém? Hoje você vê isso. A maioria das pessoas estão lutando pelos seus grupos. A maioria das pessoas estão lutando pelos seus ideais, pelo seu sistema. Isso ocorre ao nosso redor. Não caia nisso. Não faça isso. Não faça isso. Lute pelo ideal de Deus. Lute pelo ideal que Deus estabeleceu nas Escrituras. Todos os ideais partidários procuram adeptos para se manter. Usam força de jovens para se manter. Não faça isso. Não lute por um ideal partidário. Lute por aquilo que Deus estabeleceu. Lute por aquilo que realmente vale a pena. Se nós observarmos no Evangelho, nós iremos ver vários homens nas Escrituras lutando por ideais que Deus estabeleceu para eles. Pegue Abraão. Gente, a história de Abraão, ela precisa ser sempre lida, relida por nós. Gênesis 12. Sai da tua terra, Abraão. Sai da tua parentela. Um homem velho sai da sua casa, vai para um lugar que Deus determina, mas Deus não colocou ali todas as seguranças possíveis para que ele mudasse, simplesmente vai Abraão. E ele vai, e ele está ali vivendo em tendas, obedecendo aquilo que Deus fez. Ele era um homem velho, e mesmo assim ele teve coragem de obedecer. Teve coragem, mesmo estando velho. Eu não sei como é que você era jovem, né? Jovem. Eu lembro que a gente morava em Itu, né? Aí Itu, tipo, não tem nada, né? Tudo é grande, não tem nada lá. Aí quando tinha show em lugares, né? Tinha que sair de Itu, ir para São Paulo, vir para outras cidades.
a gente nem pensava duas vezes, né? Saía na sexta, às vezes nem com mala, nada, ia para os shows, não tinha celular naquela época, só tinha telefone, orelhão, entendeu? Acabava o show, a gente não sabia para onde ia, não tinha irmão que levava a gente para casa, dormia na rodoviária, esperava a padaria abrir 6 horas para comer pão lá, quando estava com fome, era um frio. A gente gostava de fazer isso, toda sexta, sábado, vivia para todo lado. Quando jovem. Imagina você fazer isso com 70 anos, com sua família. Deus fala assim, sai daí, vai para outro lugar. O que é isso? O espírito jovem de Abraão não morreu. Não morreu. Você pode ter 90 anos, não deixe o espírito de coragem, de conquista morrer dentro de você. Não deixe. Há um vídeo do Piper, você precisa ver esse vídeo, essa pregação, que ele fala assim, não desperdice sua vida. E ele diz, a América já estabeleceu a forma que você vai morrer. Ela te deu uma boa aposentadoria, um lago perto de alguma casa e uma vara para você gastar o resto da sua vida pescando. E ele fala assim, isso é mentira. Estabelecer o seu fim, mas a Bíblia fala que esse não é o seu fim, porque aqueles que eram velhos nas Escrituras gastaram sua vida em missões que Deus deu para eles. Davi foi ser rei só com 40 anos, gente. Moisés foi libertar o povo só com 80. Abraão sai da terra com 75, isso? 75. Os homens começaram a viver as promessas de Deus quando eles já estavam velhos, porque eles não deixaram que o espírito de ousadia, de conquista morresse dentro dos seus corações. Quando 12 espias são mandados à terra e volta 10, você fala assim, não dá para entrar, porque tem gigantes lá, é impossível. E aí você vê ali Josué falando, mas você vê Caleb dizendo, dá para entrar, e Caleb já era velho. E ele fala assim, eu posso estar velho, mas o meu espírito está jovem. O que era isso? Era um homem que não deixou que o espírito dele ficasse velho. Não deixe que o seu espírito fique velho. Não se conforme com as coisas. Não deixe, não morra. Não permita-se morrer. Dia a dia. Gere esperança no seu coração. Dia a dia. Afie os seus dentes, suas garras, sua espada, para que você esteja preparado para a luta. Quando você pega filmes antigos de guerra, todas as vezes que os caras saíam das guerras, eles paravam em alguma fogueira, em algum lugar, o soldado tirava sua espada e ficava ali, afiando sua espada. Estava vendo os filmes. Ele ficava afiando sua espada. Ele sabia que era ela que iria conquistar outra batalha. Quando você sai do culto, de uma reunião, o que você faz? Com sua espada. Você está afiando, você está deixando de lado, enchendo sua mente, o seu coração com coisas, criando um sofá dentro da sua casa espiritual que você vai deitar ali, dormir, vai hibernar que nem um urso polar. Come, não sei quantos meses, depois entra na caverna e dorme. Cuidado com o que você se alimenta, com o que você pega, com o que você lê, com o que você absorve. Isso vai afiar sua espada, ou isso vai te gerar mais cansaço, mais desânimo. Vai dar 40, 50 anos, você não quer fazer mais nada, só quer assistir novela, as novelas mexicanas do SBT. E doido para aposentar, né? Vai pegar uma vara de pescar e ir pescar. É isso que você quer pra sua vida? Sério mesmo? Você quer aposentar e passar o resto da sua vida pescando? Você quer aposentar e passar o resto da sua vida numa televisão? Isso não foi o que Deus preparou para nós, irmãos. Deus preparou coisas maiores. Deus deseja que façamos o ideal que Ele quer. Então, nós vimos Abraão, nós vimos Moisés, como ele libertou o povo. Nós podemos observar Elias, como Elias enfrentou ali os profetas de Baal. Nós observamos também o profeta Micaías,
como ele, 1 Reis 22:14, ele está ali enfrentando todos os outros profetas, e ele está contra aquelas visões erradas que aqueles profetas estão falando. Todos esses homens eram homens já de idade, passados, que tiveram aí um bom tempo de caminhada, e esses homens enfrentaram sistemas, enfrentaram culturas, enfrentaram o estabelecimento de exigências, tudo por um ideal. Você pega ali Isaías também profetizando várias palavras proféticas contra o povo, Ezequiel, muitas vezes Deus trabalhando de forma intensa com Ezequiel, para que as profecias se cumprissem ali no povo. Jeremias, toda a história de Jeremias você vê, Lamentações, um homem sendo massacrado pelo povo, e mesmo assim ele permanece e continua. Daniel é levado à cova dos leões, por ele ser fiel a Deus em suas orações. Aqueles jovens lançados na fornalha, gente, eram jovens, foram lançados, e eles permanecem fiéis a Deus. Fiéis, homens como nós, iguais a nós, com tentações, com problemas, com dificuldades, exigências à sua volta, iguais a nós, permaneceram fiéis a um propósito. Os discípulos deixaram tudo para seguir Jesus. Já acha que Jesus era alguém, tipo assim, já era famoso, reconhecido, que todo mundo olhava para ele e falava assim, não, faz fila aí para seguir Jesus. Aí, não. Quando Jesus começou, praticamente ele não era ninguém. Ninguém conhecia Jesus. Ele não tinha fama, não tinha reconhecimento, ele não tinha nada. E eles largaram tudo para seguir Jesus. Tudo. Paulo, como ele sofreu, né? Olha um texto, 1 Coríntios capítulo 4, do versículo 9 a 16. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, como a anjos, como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós só sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, nós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos; quando perseguidos, suportamos; quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixos do mundo, escória de todos. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. O nosso apóstolo Paulo, que diz para que o imitemos. Olha quanto ele sofreu. Ele sofria porque ele tinha um ideal. Os apóstolos, os homens das Escrituras, eles não amaram o mundo e não esperaram que o mundo os compreendesse. Não espere que o mundo o compreenda. Não ame o que o mundo ama. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O nome de quem será confessado? O nome do vencedor. E essa palavra confessar, eu o reconhecerei publicamente. Em qual público você será reconhecido? Qual público o Senhor Jesus te reconhecerá? Será de todas as gerações. Será dia de todos os anjos. Você já imaginou isso? Eu imagino que lugar é esse, né? Para caber tanta gente. É ali, nos últimos dias, ele vai reconhecer o seu nome publicamente. Venha cá. E a história não para, né? Quando a gente pega os discípulos, a história bíblica, leia a história de Francisco de Assis.
Veja a história dele. Ele era um jovem que tinha títulos, que tinha dinheiro e, por uma revelação dentro de uma igreja católica, ele vê o Cristo, ele tem uma revelação de Jesus, ele larga tudo que ele tem para seguir a Jesus, tudo. E há um episódio onde ele está, porque o pai dele tinha muitos bens, né? E ele está jogando os bens do pai dele pela janela e os pobres aí embaixo estão tudo pegando, né? E aí ele grita para os caras e fala assim, não peguem isso, porque isso vai aprisionar vocês. Vocês acham que eu estou dando isso para vocês? Não, eu estou me livrando disso. E os homens estão pegando e falam, não peguem, isso vai aprisionar vocês. E ele sai dessa cidade, desse ambiente, ele começa a construir uma igreja que estava destruída, e ele começa a limpar os leprosos, cuidar dos doentes, pessoas que ninguém queria, ele está ali cuidando daquelas pessoas. Os amigos de Francisco de Assis começam a conversar, o que aconteceu com Francisco? Aí ficou louco, largou tudo e foi para lá e tal. E aí, uns amigos falam assim, eu vou lá buscar Francisco de Assis, né? Vou fazer com que ele volte à lucidez. Todos os amigos que iam até onde Francisco estava, não voltavam mais. Porque quando chegavam lá, eles entendiam o ideal e a missão que Francisco estava vivendo naquele momento. E eles também se apaixonavam por aquilo e largavam. Então todos os amigos que iam não conseguiam voltar, ficavam lá. Gente, como isso é impressionante. Pense, o ideal que você tem e que você busca está constrangendo pessoas a querer também? Ou você é uma pessoa que não tem ideal nenhum? As pessoas vêm até você, conversam com você e falam assim, esse cara está perdido, ele está vivendo por viver. Mas quando nós temos um ideal marcando as nossas vidas realmente, quando as pessoas vêm até nós, elas dizem, eu quero o mesmo que você, eu desejo o mesmo que você, eu quero o que você quer, eu preciso o que você quer. Um ideal, uma busca, elas estão sendo constrangidas por aquilo que você acredita. Elas estão sendo constrangidas por aquilo que você quer. Gente, sua missão precisa constranger pessoas. As pessoas precisam falar, eu quero o que você quer. Eu quero a sua paixão. Eu quero o seu desejo. John Wesley, se você pegar, eles eram jovens. John Wesley, como que chamava o irmão de John Wesley? Era Wesley também. Mas tinha o nome dele, ele escreveu vários cânticos, não lembro. George Whitefield, eles eram jovens dentro de uma universidade que montaram o Clube Santo, e eles começaram ali a buscar a Deus. John Wesley mudou a cultura da Inglaterra. Se você pegar a história, você vai ver que eles estavam numa revolução cultural, eles estavam cada vez mais e mais se destruindo. Bares, uma rua tinha praticamente mais bares do que casas, mais prostíbulos do que casas, crianças eram abandonadas, não havia orfanatos, estava uma calamidade. Quando John Wesley entrou com os seus discípulos, eles mudaram a história da Inglaterra. Eles contam o relato que depois de muitos anos, 50 a 70 anos, um homem chega na Inglaterra procurando prostíbulos e bares. Ele anda pela Inglaterra, não encontra nada. E quando ele pergunta para um cara, assim, viu, estou procurando, faz tempo que eu já estou procurando bares, prostíbulos nesse lugar, por que eu não encontro? Aí o cara fala para ele assim, você não encontra porque um homem chamado John Wesley passou por aqui e levou tudo. Por isso que você não encontra. Um homem mudou a cultura de um país. Um homem mudou a realidade cultural de um país. Porque todas as pessoas, se chegavam a John Wesley, queriam viver aquilo que ele queria. Desejavam esse ideal. Falaram, eu quero o que você quer. Eu desejo, eu acredito na missão que você tem. Zinzendorf, lembra dele? Era rico. Tinha tudo. Mas era insatisfeito e ficava, Deus, eu quero fazer algo para o Senhor, eu quero ser diferente, eu quero fazer algo. E aí Deus manda as famílias moravianas para morar ali na fazenda dele. Ele as aceita e ele começa a fazer turnos de oração
com aquelas famílias. E ali explode o avivamento moraviano, intercessões de oração que duraram 100 anos. Como nossa casa será lembrada? Como sua casa será lembrada? A casa de Zinzendorf é lembrada como a casa que proporcionou um dos maiores avivamentos que ocorreram nesse planeta. Como sua casa será lembrada? Saiu essa família desta casa, graças a Deus, só brigava esse casal. Saiu essa família, graças a Deus, que esse filho dele é um inferno. Saiu ali. Quando Davi vai para a guerra e ele é ferido, o que os soldados, quando Davi está mais velho, né? Ele é ferido, aí o que os soldados falam? Não vai mais para a guerra, Davi. Por quê? Porque não podemos deixar a lâmpada de Israel se apagar. Sabe o que ele estava falando? Não podemos deixar aquele que brilha a nossa cidade se apagar. Homens lembrados por sua paixão, por sua fidelidade, por sua justiça. Homens lembrados por aquilo que eles carregam. O que você carrega, o que nós carregamos. Carregue uma causa, que é a causa de Deus, que vai mudar essa história. Faça isso. John Sung. Veja a história dele. Um cara que sai da China para conquistar o mundo, vai para os Estados Unidos, se forma, é muito reconhecido. E aí, quando ele está ali naquela universidade, ele está ali vendo todas aquelas coisas. Como que pode alguém dentro da universidade, depois de ser formado, estar com todos os títulos e status? Tem revelação de que Jesus queria que ele voltasse para a China, lá para o povoado dele, lá para a miséria que ele saiu, para levar o evangelho. E ele volta. E quando ele está indo no barco, ele pega todos os diplomas, rasga e joga no mar. Porque ele dizia, não voltarei mais. Você ainda está carregando no seu bolso diplomas do tipo, se não der certo eu volto? Você ainda está fazendo isso? Você está ainda carregando opções no seu bolso? Esses homens rasgaram as opções. Não quiseram mais nada. E foram até o fim. William Booth, do Exército da Salvação. Se você ir para determinados lugares, você vai ver aquelas caixas de Exército da Salvação em algum lugar, nos supermercados, essas coisas. Sabe onde isso começou? Há 300 anos atrás, 1700, na Inglaterra. Um homem velho, que era general, criou um exército de jovens que saíam pelas ruas pregando o evangelho, cuidando dos pobres, cuidando das pessoas. Começou ali. Homens que diziam, aonde ninguém vai, nós iremos. Aonde ninguém deseja ir, nós iremos. E tem uma frase dele que fala assim, enquanto as mulheres chorarem, como choram agora, eu lutarei. Enquanto criancinhas passarem fome, como passam agora, eu lutarei. Enquanto homens passarem pelas prisões, entrando e saindo, como eles o fazem, agora eu lutarei. Enquanto há um bêbado remanescente, enquanto há uma pobre menina perdida nas ruas, enquanto restar uma alma que seja nas trevas, sem a luz de Deus, eu lutarei até o último instante. Pessoas que tinham um ideal e tinham uma causa. Leia a história de David Bryan. Um jovem forte foi para uma tribo que ninguém queria ir. A tribo dos peles vermelhas, aqueles que escapavam. Como que fala que eles faziam? Escalpelavam? Cortava a cabeça. Ninguém queria ir. Ele ia para casa do Edwards, conversava com o Edwards, e da casa do Edwards ele ia para essas tribos. E ali ele pregava o evangelho. Na neve, muitas vezes. E aí ele pega a tuberculose. E o diário dele, ele vai falando, estou morrendo, mas estou morrendo por uma missão, por uma causa, por um objetivo. E muitas vezes, sozinho, na floresta, no frio, com tuberculose, ele chorando, ele chorava por aqueles índios. O que faz um jovem fazer isso?
que faz um jovem fazer isso? Ele viu alguma coisa, gente, que nós precisamos ver, que você precisa ver. Ele viu uma necessidade, ele viu uma causa, ele viu uma missão. E ele diz: declaro agora que estou morrendo, que não teria gasto minha vida de outro modo, ainda que em troca do mundo inteiro. Percebe isso? Queira morrer. Não sei como é que você vai morrer. Espero que você não morra agora. Mas eu, particularmente, tenho um sonho de pastor de fazer o velório de cada um de vocês. Não sei se Deus vai deixar eu fazer isso. Mas eu espero. Por que eu espero isso? Porque no seu velório eu quero contar a sua história. No seu velório eu quero falar: ele era assim. E ele gastou a vida dele sendo um pai, sendo uma mãe, discipulando. Ele conquistou coisas que Deus fez. Eu quero fazer isso. Agora, eu não quero chegar no seu velório e não ter o que falar. Não quero fazer isso. Eu não quero chegar no seu velório e não ter histórias suas para contar. Porque a sua história foi só de briga, de ciúme, de raiva, de inveja, de vida, de nada. Não me dê essa decepção. Eu quero contar a sua história. História de alguém que fez mudanças na Terra, que gerou coisas extraordinárias, que tocou gerações, que compôs músicas, que escreveu livros, que mudou a história de outras pessoas, que marcou uma geração. Me deixe contar a sua história. Uma história de um vencedor. Leonard Ravenhill, se você for hoje lá no túmulo dele, está escrita a frase: as coisas pelas quais você tem vivido valem a morte de Cristo. Está lá, era a frase dele, ele vivia falando isso, está lá. Todas as pessoas foram ali no velório de Ravenhill e puderam contar as histórias que ele fez e que marcou suas vidas. Você entende isso? Está ali um homem que morreu, e está ali discípulos que foram marcados por ele, marcados por aquilo que ele falou, marcados por aquilo que ele viveu. Queira isso, que no seu velório pessoas estejam ali e falem assim: esse homem falou coisas que mudou a minha vida, esse homem fez coisas que mudou a minha história, esse homem mudou uma geração. David Wilkerson, no filme A Cruz e o Punhal, era um pastor que falava: Deus, fala comigo, eu quero fazer coisas para o Senhor, me ajuda, eu quero fazer coisas para o Senhor. A primeira coisa que Deus falou para ele: desliga a televisão. Porque ele dizia que saía do culto e das reuniões, sentava com a esposa dele e gastava ali 6, 7 horas vendo TV. E ele fala: Deus, eu quero viver coisas diferentes. A primeira coisa que Deus falou assim: desliga a TV. Quando ele desligou a TV, tudo mudou. Um pastorzinho do interior foi levado a uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos para trabalhar com as gangues mais violentas que tinham lá. Ele era um pastor sozinho que entrou nos bairros mais violentos dos Estados Unidos com gangues que estavam se matando. E ele começa a pregar o Evangelho. E as gangues começam a se converter. Os assassinos, os piores elementos ali, começam a se converter. Essa é a história de David Wilkerson. Um homem que desligou a sua televisão, ouviu uma causa que mudou aquela cidade, mudou aqueles jovens e mudou outras realidades. Martin Luther King: quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo para viver. Ou Winston: melhor lutar por algo do que viver para nada. O que vale a pena? O que você está vivendo hoje vale a pena.
Onde você está gastando sua energia, vale a pena. Onde você está investindo seu tempo, vale a pena. Não gaste sua vida em algo que não vale a pena. Senhor, em nome de Jesus, queremos ver o que esses homens viram. Queremos sentir o que esses homens sentiram. Há uma causa, há uma luta, há um ideal nesses últimos dias. Queremos ver, Jesus. Queremos sentir. Não queremos gastar as nossas vidas com coisas inúteis, com causas criadas por um mundo egoísta, um mundo partidário, um mundo que visa apenas o pecado. Não queremos gastar as nossas vidas com lutas que são em vão. Não queremos gastar as nossas vidas com ideais que não nos levam para lugar nenhum. Nós olhamos esses homens que passaram nas Escrituras. Eles foram a Deus, uma marca nessa geração. Eles não amaram o mundo, não amaram a própria vida. Eles não se entregaram a Deus para coisas egoístas. Eles se entregaram por um ideal. Eles sentiram aquilo que o Senhor queria naquele momento. Eles sentiram o seu coração e eles se entregaram, se dobraram, sofreram por isso. A causa os consumiu, ó Pai. Tudo que eles faziam por esse ideal. Tudo que eles trabalhavam à sua volta, eles trabalhavam para o ideal. Suas lágrimas tornaram-se lágrimas por um ideal, por uma causa. Abre os nossos olhos, Jesus, para vermos e lutarmos por esta causa, por esse ideal. Dá-nos, a Deus, uma paixão que cative aqueles que estão à nossa volta. Dá-nos uma causa que cative aqueles que estão próximos de nós. Dá-nos um pensamento diferencial, um olhar diferencial. Dá-nos uma força de conquista, de guerra, para conquistarmos o Teu reino, conquistarmos as Tuas coisas, Jesus. Conquistarmos aquilo que o Senhor deseja. Venha, Jesus, abrir nossos olhos, mudar nossa realidade, mudar nossas rotinas, mudar nossos investimentos, mudar nossos planos, para que tudo que façamos para Ti. Tudo que queiramos para Ti, Jesus. Lute, até que um coração cordeiro torne-se um coração de leão. Lute, até que uma característica de menino torne-se uma característica de um guerreiro. Não desista, não pare, não canse. Saia do sofá imposto por uma cultura que quer dominar o seu futuro. Não aceite um destino estabelecido por uma cultura. Lute contra isso. Deus deseja um final diferencial para você, diferente. Um final onde você brilhe, onde você marque as gerações, marque pessoas, marque seus filhos, marque seus netos. Casas diferenciais, casas dignas, famílias dignas. Levante as mãos todas as manhãs, clame a Deus: Senhor, muda minha história. Muda o meu destino, muda os meus passos. Obedeça. Todos esses homens obedeceram. Todos esses homens obedeceram a mandatos simples e mandatos mais profundos. Obedeça aquilo que Deus determina para você no dia a dia. Valeu a pena.
para que no final você diga, valeu a pena. Se voltasse, faria da mesma forma, Jesus. Teria as mesmas decisões. Se voltasse, Deus, faria da mesma forma, porque valeu a pena. Valeu a pena não aceitar aquelas propostas que aparentemente pareciam boas, mas me levariam para longe de Ti. Valeu a pena, Deus, hoje eu ter uma vida mais simples, mas porque eu decidi ter, porque isso me fez estar mais próximo do ideal que o Senhor tem para mim. Valeu a pena gastar tempo, vida, saúde, força no ideal que o Senhor tem. Valeu a pena. Eu não me arrependo.